consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Olá, meu nome é Bruno, sou irmão carmelita da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, do Sodalício Carmelita São José de Osasco, Paróquia São Paulo da Cruz. Sou profissional, biólogo, casado, tenho 2 filhas, e só para esclarecer, vocês podem pensar, mas como usando o hábito profissional, casado? Bom, vamos lá. A Ordem do Carmo, também conhecida como a Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, ela é dividida em 3, né? A primeira ordem, que é os padres e os freis, a segunda ordem, das freiras e das monjas, e a terceira ordem, que é aberta a todos aqueles casados, solteiros, que querem beber da fonte do Carmelo, né? E nós usamos o hábito apenas nas missas, em momentos de oração, partilha da palavra como agora, né? E bebemos da fonte do Carmelo, né? A fonte do profeta Elias, a fonte de Nossa Senhora. Bom, vamos começar hoje, nós vamos falar de um dos 4 dogmas marianos, que é o dogma da virgindade perpétua de Maria. Antes, nós vamos começar com uma oração, tá? Vamos voltar aqui então ao Nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sua bênção também, minha Senhora, para que possamos juntos falar da vossa grandeza, da vossa virgindade perpétua. Bom, a Igreja não parou no ato dos apóstolos, né? A história da Igreja, a história do povo de Deus continua nos tempos de hoje, né? E além das Sagradas Escrituras, nós temos também o nosso catecismo, né? Que os padres, aqueles que estudaram, buscaram a fundo, aumentar o conhecimento para aumentar também a nossa fé. Daí então nós temos então o nosso catecismo, né, da Igreja Católica. E é dele também que nós vamos nos basear para falar um pouco da virgindade perpétua da Santa Mãe de Deus. Bom, vamos começar então com o catecismo no ponto 497. Os relatos evangélicos entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e toda a possibilidade humanas. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José acerca de Maria, sua noiva. A Igreja vê aí o cumprimento da promessa divina dada pelo profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Bom, Isaías, 700 anos antes do nascimento do Senhor, anunciava que uma virgem conceberia ao Senhor, o Salvador, aquele que era o prometido para libertar o povo dos seus pecados, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, e isso nós encontramos também relatos no Novo Testamento. Em Mateus 1,20, como está no Catecismo, o anjo diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E ainda, em Lucas, capítulo 1, versículo 27, o anjo foi enviado a uma virgem desposada com um homem que se chama José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Como uma mulher conceberia sem a consumação da carne? Aí nós temos também, de novo, as palavras do anjo, né? Arcanjo Gabriel, em Lucas 1, 37. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Para Deus nada é impossível. Então aquele que é dono do tempo,
aquele que rege o universo, para ele nada é impossível, e tornou extraordinário aquele que era extraordinário, Jesus, veio ao mundo também de forma extraordinária. Só vamos abrir aqui um parênteses interessante para São José, patrono da Igreja Universal, patrono da Sagrada Família, patrono também da virgindade, guardião da virgindade de Nossa Senhora. Bom, São José, antes mesmo, o anjo poderia ter avisado Maria e José simultaneamente, mas avisou Maria. José ficou sabendo depois que Maria estaria grávida. Eles eram noivos, né? Algumas traduções bíblicas chamam José de justo, outras dizem que ele praticava o bem, né? José realmente era mais do que justo. Por quê? Porque se José fosse exercer a justiça da época, segundo a lei de Moisés, e para resguardar a sua honra, ele poderia ter denunciado Maria, né? E, pela lei de Moisés, ela seria apedrejada. Mas não fez. José confiava em Maria, confiava em sua noiva, não sabia o que poderia estar acontecendo, mas sabia que algo grande poderia ter ali, então ele não a julgou. Então, ele ia despedir em segredo, como está lá em São Mateus. Ele ia despedir em segredo, trazendo para si toda a responsabilidade, toda a desonra. Aí, o anjo vai e anuncia para ele receber Maria, não se preocupar. Então, aí nós vemos, então, nesse pequeno trecho, a dignidade de São José. E José, filho de Davi, conhecedor da sua origem, sabendo que era da casa de Davi, ele é um homem de oração, um homem do silêncio, aceita. Então aí nós temos a grandiosidade de São José, castíssimo São José, como a igreja coloca, tanto que São José, representado nas suas imagens com o lírio, o lírio que representa a pureza. Então São José, o casto, São José que guarda a virgindade de Maria Santíssima. Bom, dado esse parênteses, dado essa devida honra ao nosso caríssimo São José, nós vamos continuando, nós vamos ver também que lá na frente, nos Evangelhos, tem uma passagem que fala dos irmãos de Jesus. Então, até aqui, Isaías, começo dos Evangelhos, tranquilo. Uma virgem iria conceber. Só que quando fala lá na frente dos irmãos de Jesus, alguns católicos dão uma balançada e falam, poxa, as pessoas trazem para o contexto atual. Então, Maria teve outros filhos, irmãos de Jesus. Calma. Para a época, no contexto da época, isso é muito importante a gente colocar no contexto da época, na linguagem da época não existia o vocábulo para designar sobrinhos, tios, primos, os outros parentes. Todos eram chamados de irmãos. Então, para você que se afastou da igreja por conta disso, ou para você que está meio balançado, não entendeu muito bem, e para você que já tem a clareza, você vai permanecer ainda mais firme na sua fé, e você que se afastou vai voltar para a Santa Igreja, porque você vai entender agora quem são esses irmãos de Jesus, e vai entender que a Santíssima Virgem faz jus a essa honraria. Bom, tem uma passagem lá em Mateus, capítulo 13, versículo 55, que diz: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 12, 46. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Então, aí mais uma vez retratando essa questão dos irmãos de Jesus. Para comprovar que esses irmãos são parentes e não irmãos de sangue do Senhor, nós podemos ir lá em Gênesis, Porque Abraão refere-se a Ló como irmão, em Gênesis 13, versículo 8. E em Gênesis, capítulo 14, 12, descreve Ló como filho do irmão de Abraão, ou seja, Ló era sobrinho de Abraão. Eles eram irmãos por uma questão de fraternidade, mas Abraão era tio de Ló.
Então, e no relato dos evangelhos, nenhum deles diz que Maria teve filhos. Fala dos irmãos de Jesus. Mas não falam que Maria, dos filhos de Maria, dos filhos de José. São só os irmãos de Jesus. E esse fato nós colocamos essa diferença. Também, lá em Lucas 2, retrata Jesus aos 12 anos com apenas Maria e José, naquele momento que Jesus está no templo, né, falando com os doutores da lei, os mestres, né, José e Maria voltam ao encontro de Jesus e só fala de Jesus, Maria e José, isso já aos 12 anos de idade. Então aí também mostra a Sagrada Família de Nazaré somente com os três. Ah, mas quem são então esses irmãos de Jesus que aparecem? Quem é Tiago, José, Simão e Judas? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar aqui Tiago. Se nós formos na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19, São Paulo diz: dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, Tiago é um apóstolo. Se nós formos lá na lista dos apóstolos, nós vamos encontrar 2 Tiagos. Tiago, irmão de João, que são filhos de Zebedeu, e Tiago, irmão de Judas, filhos de Alfeu. Em Lucas 6, 15 a 16, Tiago e Judas são filhos de Alfeu, ou seja, não são irmãos de sangue de Jesus. Né? Tiago e Judas, daqueles 4 que nós lemos, são filhos de Alfeu. Não são irmãos, não são filhos nem de Maria nem de José. Outra coisa que vai também confirmar que Jesus foi o único filho de Nossa Senhora. João, capítulo 19, de 26 a 27. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Bom, segundo a lei de Moisés, na ausência do pai, era o filho mais velho que assumia os cuidados da mãe. Nesse caso, Jesus, se tivesse irmãos, colocaria os cuidados ao seu irmão segundo. Mas Jesus entrega Maria a João, esse João que é filho de Zebedeu, né? Que não faz parte nem da família de Jesus, que comprova mais uma vez que Maria Santíssima teve apenas Jesus e manteve-se pura. E então Jesus não teve irmãos de sangue. E aí, com o tempo, a igreja vai se aprofundando, né? Vai acumulando os tesouros que a ela é revelado. Santo Agostinho, doutor da igreja, diz: Maria foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. E agora nós vamos pegar um trecho do Catecismo da Igreja, ponto 499. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como aepartenos, sempre virgem. Esse termo grego, aepartenos, foi colocado no Concílio de Latrão, no ano de 649, né, definindo também, então, comprovando então a virgindade de Nossa Senhora. E o Papa Paulo IV, no dia 7 de agosto de 1555, ele expressa a virgindade perpétua de Maria, escrevendo: a bem-aventurada Virgem Maria foi verdadeira mãe de Deus e guardou sempre íntegra a virgindade antes do parto, no parto e constantemente depois do parto. E um outro santo da igreja, Santo Éfrem, vai dizer: Virgem que gerou a luz, sem ficar com nenhum sinal, como outrora a sarça de Moisés, que ardia em fogo sem se consumir. Então, nós buscando então uma alusão, buscando lá a Moisés, né, que encontra a sarça que ardia em fogo sem se consumir. Assim o Verbo passou pelo ventre de Maria, sem deixar nela sinal algum. Né?
E São Cirilo de Alexandria também escreve algo muito bonito, que Maria é como uma vidraça, comparando Maria com uma vidraça, né? A luz do sol passa pela vidraça sem causar nada na vidraça. Maria como esse vidro, onde a luz, que é Jesus, veio até seu ventre, entrou e saiu sem romper as paredes. Então aí, mostrando mais uma vez, né, a pureza de Nossa Senhora, né, o quanto o estudo levou a Santa Igreja a colocar, então, a Maria como Virgem Perpétua. E que nós possamos, então, através disso, elevar a nossa fé a Maria, que indica o caminho da porta. Maria não é a porta, ela indica quem é a porta, é Cristo, né? Seu Filho unigênito de Deus. Maria vai indicar esse caminho, indicar aqui está a porta, aqui está Jesus, Ele é o caminho. Que possamos então nos colocar sempre na presença de Maria Santíssima, pedindo dela as graças que nela foram colocadas, para que possamos então estar na presença do Senhor Jesus, para que possamos exercer aquilo que vimos nos Evangelhos na nossa vida cotidiana, que possamos exercer no nosso trabalho, que possamos exercer na nossa família, que possamos exercer nas muitas atividades do nosso dia a dia, que possamos exercer os santos evangelhos, mantermos firmes na oração. Maria, ela continua sendo serva do Senhor, como nós vemos nos relatos das aparições de Lourdes e de Fátima. Maria pede a oração, pede a conversão dos pecadores, que possamos rezar, ter o Santo Terço em nossas mãos, rezá-lo, meditá-lo. O Santo Terço é a meditação dos Evangelhos, da Sagrada Escritura, que possamos nos aprofundar cada vez mais na vida de Maria Santíssima e estarmos sempre presentes com Jesus, Ele que é o único caminho, verdade e vida. Que este vídeo possa ter lhe ajudado a manter viva a sua fé. Fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na Santa Igreja Católica. Permaneça firme na fé, na esperança e na caridade. Vamos encerrar então com uma oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicastes neste momento. Pedimos ajuda para as pôr em prática. Nossa Mãe Imaculada, São José, nosso Pai e Senhor, nosso anjo da guarda, intercedei por nós. Obrigado, Santa Mãe, por este momento, por estar conosco, aqui na vossa imagem. Obrigado a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.